E agora no nosso quadro Intimidade, nós recebemos o Guilherme Cavalari. Ele percorreu 6.000 quilômetros em 180 dias, sabe como? Ó, pedalando de bicicleta. E ele relata tudo isso no novo livro dele. Olá, tudo bem? Tudo bom, prazer. Prazer conhecer. Muito obrigado pelo convite. Aqui no livro Transpatagônia, pumas não comem ciclistas. Eu sou a prova de que eles não comem ciclistas. Você tá inteiro aqui, né? Tá inteirinho, ó. Tá inteiro. Como surgiu essa ideia? Como que foi um sonho esperado, tempo de preparo? Como que surgiu essa viagem? Então, na verdade, foi sim uma viagem de 6 meses. Para 6 qualquer meses? pessoa, 6 meses é muito tempo para você ficar longe da família, do trabalho, das suas obrigações. Então, tem sempre esse primeiro obstáculo na frente da gente, né? Que é o tempo. Então, eu passei muito tempo me preparando, até psicologicamente, para poder me desvencilhar de tudo por 6 meses. Porém, uma viagem 6 de meses é bicicleta... bastante. É relativo, né? Há quem diga que é bastante. Mas, por ano outro que lado, foi de 2012 para 2013. Os 3 últimos meses de 2012 e os primeiros 3 meses de 2013. Então, você virou o ano... Virei o ano pedalando. Pedalando. Mas assim, essa não foi minha primeira viagem de bicicleta. Esse é o 18º livro que eu faço, com esse tema de viagem de aventura, viagem de contato com a natureza. Mas a mais longa ou não? Essa foi a mais longa, sem dúvida, né? Tá. E esse é o primeiro livro que eu faço de literatura, de relato de viagem. Tá. Os outros 17 livros que eu tenho são livros com mapeamentos. Então, eu desenho, eu invento uma viagem, sei lá, na Serra Gaúcha, de 4 dias de bicicleta. E fotografo, faço a descrição, tiro foto e faço um livro para que as pessoas possam fazer esse turismo de aventura. Um manual. Um manual ou um guia, né? Tá. Essa vinha sendo a minha especialidade até esse produto, até esse livro. Agora eu estou entrando na área de literatura, de narrativa de viagem. E como surgiu esse percurso? Né? Patagônia, Chile, Argentina, é isso? Isso. Como A Patagônia é o extremo sul da América do Sul, onde termina o Chile e termina a Argentina. E lá embaixo, no fim da Patagônia, fica a Terra do Fogo, que na verdade é um arquipélago. Não tem terra, não tem continente, são várias ilhas juntas. Então, esse ambiente, né, de Patagônia e Terra do Fogo é uma das regiões mais selvagens, mais inóspitas do planeta, porque as temperaturas são muito baixas no inverno, neva muito, tudo Você muito... chegou a pegar esse período? Sim, peguei. Eu fui na primavera e no verão. Peguei toda a primavera, todo o verão e uma semana de outono. Mas quando eu comecei a viagem, tinha ainda uma enormidade de neve nas estradas, nas montanhas. Peguei temperaturas negativas, 10, 12 abaixo de zero no começo. Depois foi esquentando. Mas por que a Patagônia, né? Porque é uma região muito selvagem ainda. E essa coisa da natureza selvagem sempre me fascinou. Me fascina terrivelmente. Por isso o título do livro, né? Isso, porque eu queria, desde o começo, era um plano, eu ficar cara a cara com o puma. O puma é a nossa onça Sim, parda. você ficou de cara a cara? Fiquei. E aí? Fiquei. Bom, eu procurei, né? Não foi fortuito, não foi acidental. Eu procurei, eu fui aonde ela estava. Porque ao longo da viagem de 6 meses, eu evitei asfalto o tempo todo. Eu pedalei sozinho, não tinha nenhuma equipe comigo, eu estava sempre sozinho. Às vezes eu encontrava alguém que estava indo na mesma direção e seguia junto 1, 2, 3 dias, mas logo separava. A intenção era realmente ficar sozinho e ficar em contato íntimo com a natureza. Você não tinha nenhuma comunicação, Guilherme? Tinha, porque de tempos em tempos, a cada semana, 10 dias, eu chegava numa vila, numa cidadezinha, e aí eu parava para comprar comida, entrar em contato com a minha esposa, com a família, responder e-mail, trabalhar também. Eu tinha que cuidar da minha empresa. Essa editora que publicou todos os meus livros é minha, então eu sou empresário. Então eu tinha que tocar a empresa à distância. Não estou de férias na vida, entendeu? Não peguei 6 meses da vida para andar de bicicleta, né? Na verdade, a minha vida são férias constantes. Mas enquanto você está assim pedalando, por exemplo, quando você, né, temperaturas muito baixas e às vezes até com fome, alguma coisa, o que passa pela sua cabeça? Tudo. Tudo? Tudo.
Na verdade, assim, eu acho que a gente vivendo em São Paulo, eu nasci em São Paulo, além de São Paulo, morei em várias cidades grandes do mundo, morei em Londres, morei em Berlim, mas assim, sempre cidades grandes. E as cidades grandes, elas têm muita interferência mental, a gente tem muito ruído na mente. E esses percursos que você faz são silenciosos, assim? Exatamente. É o tempo, pode ser um dia, uma semana ou, no meu caso, 6 meses. É um tempo em que essa barulheira mental, essa agenda que fica na nossa cabeça, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que alcançar tal objetivo, eu não estou feliz com quem eu sou, eu tenho que mudar. Essa barulheira na cabeça, quando em contato com a natureza e fazendo uma atividade calmante e repetitiva, como pedalar o dia inteiro, 10, 12, 14 horas por dia, limpa esses barulhos todos. Você chegava a pedalar 14 horas por dia? Sim, em alguns dias sim, até mais, até 18 horas por dia, dependendo da situação. Você fez uma preparação física, bom, você é ciclista, né? Mas para você sair 6 meses a pedalar, né? Há um preparo físico? Então, eu tenho um histórico de atividade física que leva a vida inteira. Eu faço e fiz esporte desde os 9 anos de idade, eu tenho 52. Então, eu tenho uma base de preparação física boa. Agora, não existe um preparo específico para 6 meses de viagem, carregando toda a bagagem que eu precisava carregar. Muito peso? Muito peso. Eu levava atrás da minha bicicleta um carrinho de uma roda que ia preso no eixo traseiro, né, no eixo da roda de trás, com 40 quilos, mais ou menos. Entre barraca, fogareiro, benzina para esquentar comida, toda a comida que eu precisava para aquele período, às vezes de uma semana, 10 dias, até o próximo supermercado, saco de dormir, roupa, peça sobressalente para bicicleta. Então, assim, é uma infinidade de coisas, inclusive no fim do livro eu trago a lista completa de item a item, tudo que eu levei com o peso, a marca, o modelo, para ajudar quem quiser um dia se aventurar em algo assim, né? Mas assim, era muito peso. Nesse período, tem algum tipo de alimentação? Então, eu comia o que eu encontrava no caminho. Ah, o que você encontrava. Porque eu não ia levar de casa 6 meses, porque teria que ser um caminhão atrás de mim, né? Não dá, né? Não dá. Então, eu comprava o que eu encontrava, nas mercearias, padarias, supermercados pequenos, às vezes de vilas com 100 habitantes. Você imagina, uma mercearia muito humilde. E eu encontrava comida industrializada, semi-pronta, pó de purê de batata, miojo, polenta, atum em lata, essas coisas, que não tem um poder nutritivo muito bom. E, então, eu sabia o tempo todo que eu estava comendo abaixo da minha necessidade nutricional. Mas quando eu chegava numa cidade, eu buscava, então, me alimentar corretamente. Comia comida saudável, frutas, legumes, verduras, carne fresca. E eu sempre ficava 2 dias parado. A cada cidadezinha que eu passava, eu descansava 2 dias. Que era o tempo para descarregar todos os cartões de memória de filmadoras e máquinas fotográficas e GPS, escrever meu diário, entrar em contato com o Brasil, lavar roupa, pegar dinheiro. Assim, o meu descanso era um trabalho infinito. Mas nesses 2 dias eu buscava descansar as pernas e me alimentar bem. E aí encarava outro trecho, né, previsto, eu tinha mapas, eu sabia, vou ficar mais 10 dias sem contato com civilização. E aí eu levava comida para aquele período. E assim ia. Havia perigo, assim, de salteadores? Então, não, porque esses perigos são humanos, né? São perigos, e isso só existe em cidade grande. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem um histórico no Brasil de violência, nossas cidades são violentas, mas basta ir para o interior do Brasil que tudo muda. Eu moro numa cidade do interior, né? Depois dessa viagem eu não aguentei viver em São Paulo, fui morar no mato. E lá onde eu moro, eu deixo a bicicleta encostada no poste e vou na padaria tomar meu café. E quando eu saio, a bicicleta está lá, não tem fechadura na minha casa. É outro nível de violência, né? Então, assim, nessa viagem eu não tive medo nenhum de assalto, furto, agressão, sequestro, nada disso, nada disso. A não ser os animais? Que também não são um perigo iminente, né? Tá. Os bichos, eles não nos veem como uma presa. O próprio puma, a onça, apesar
na pirâmide alimentar, ela está lá em cima, né? Não tem ninguém que come onça. A onça come todo mundo. Mas ela não vê nós, seres humanos, como um prato de comida. Nós somos, nos olhos da onça, nós somos grandes e perigosos. Ela prefere comer um coelho, um cabrito, um bezerro. Então, nós não somos a presa ideal para o puma. Então, ele não viria atrás de mim para me comer. O que pode acontecer, isso sim é um perigo, eu de bicicleta entro num bosque e surpreendo o puma, que estava lá dormindo. Tá. E aí, no susto, ele pode reagir e me atacar. Mas fora isso, é muito difícil um puma atacar um ser humano, uma onça atacar um ser humano. Muito difícil. É muito, então, tá. A prova, como ele disse, né? A prova aqui, viva. Ó, tô inteirinho. A prova viva está aqui. E como que era assim a tua escolha na hora de dormir? Ah, vou dormir aqui. A minha primeira preocupação sempre era a água, porque a água pesa muito. Então, se eu levasse comigo o tempo todo, toda a água que eu preciso para 10, 12 dias, não dava. Então, eu pegava sempre a água que eu precisava naquele dia, que dava 3, 4, 5 litros. Então, eu buscava acampar sempre ao lado de um riacho, um lago, alguma coisa que tivesse água disponível. E a água nessa região é sempre muito potável, porque a Patagônia tem pouquíssimos habitantes. E somos nós, seres humanos, que poluímos a água, né? Infelizmente. Então, assim, minha primeira preocupação era a disponibilidade de água. A minha segunda preocupação era me afastar da estradinha onde eu pedalava. Mesmo que fosse uma estradinha onde eu passasse o dia inteiro e não visse carro nenhum, na hora de acampar eu me afastava 50, 100 metros atrás de um bosque, para caso passasse alguém não me visse. Tá. Que era mais uma questão de respeito, porque eu sentia um prazer tão grande de pedalar por uma estrada e não encontrar absolutamente ninguém por 1, 2, 3 dias, que eu queria que quem viesse atrás de mim desfrutasse do mesmo prazer, de não estar pedalando e de repente encontra um cara acampado, né, fazendo piquenique. Eu acho que é um anticlímax. Então, por respeito ao viajante que viria, né, possivelmente atrás de mim, eu me escondia numa moita, num bosque, para deixar o caminho realmente limpo, né? Limpo. Nesses períodos de frio, né, de baixas temperaturas, as roupas eram pesadas, eram coisas... Então, na verdade, não. Não? Não, porque a minha teoria... Enquanto o Guilherme vai falando, eu vou folheando aqui, porque me disseram que tem bastante fotos tem aqui. bastante fotos. Aí você vai contar. Tá bom. Olha, tem mesmo. Tem fotos legais. Você que fez? Todas. Eu estava sozinho, sozinho. E eu não levo um equipamento de peso e volume, então é uma máquina bem simples, digital, prova de água e choque. Mas voltando às roupas, a minha teoria é assim, se eu me visto pesado, com roupa muito quente, eu começo a pedalar e esquento. Então, eu acabo tendo que tirar a roupa ou pedalar muito devagar para não começar a suar demais. Então, a minha teoria era o oposto. Era pedalar rápido e vestir leve, né? Pedalar pesado e vestir leve. Então, eu saía, mesmo com 10 graus abaixo de zero, eu saía de bermuda e camiseta. Porque em meia hora eu estava suando. Sério? Eu só não podia parar, né? Não podia parar? Porque aí o suor congelava em cima da pele. Aí já era. Na hora que para, agasalha. Mas não para sem razão. Eu paro para dormir, paro para comer. Então pedala 4, 5 horas, para, se agasalha, come. Acabou de comer, tira a roupa, passa um pouquinho de frio, sobe na bicicleta, começa a pedalar e logo esquenta. E o engraçado é que era no frio, eu pedalando de camiseta e bermuda, eu cruzava com um gringo, às vezes, com só o olhinho de fora. Aí eu ia saber, de onde você vem? Ele, vem da Noruega. Eu falei, bicho, você vem num país gelado e você está todo agasalhado. Eu venho dos trópicos e estou assim, quase pelado. Mas é porque na terra dele o frio é frio mesmo. Então a roupa de inverno do norueguês é outro nível. É outro. Aqui, vamos ver, você pode falar um pouquinho para nós? Então, é uma foto do começo da viagem e do fim da viagem. Durante todo o percurso eu não fiz nem barba nem cabelo. Tá. Então eu terminei parecendo um troglodita. Deixa eu ver o pessoal de casa aqui, ó. Você voltou para casa assim? Voltei para casa assim, Sua aí esposa? minha esposa me tosou.
Esse aqui foi um amigo que você fez no caminho? Foi um amigo do Brasil que foi me visitar durante a viagem e passou uma semana comigo. 2 pessoas foram me visitar. Minha mulher, a Adriana, me encontrou no meio da viagem, porque era Natal, Ano Novo, então ela passou 3 semanas comigo. Pedalando? Não, na verdade, durante a viagem, enquanto eu pedalava, eu também caminhava. Eu largava a bicicleta numa fazenda, numa pousada, colocava a mochila nas costas, subia as montanhas, porque aí a bicicleta não chegaria, e passava 10, 15 dias sozinho, caminhando e acampando, explorando as montanhas. Aí descia, pegava a bicicleta e continuava. Então, a gente chama essas caminhadas com acampamento de trekking, né? Um termo técnico. Então, eu fiz trekking ao longo dessa viagem de bike. E a minha esposa me acompanhou num dos 5 roteiros de trekking que eu fiz. E esse amigo me acompanhou no último. Estava tudo programado já? Tava. Eu saí de casa com um mapa já desenhado, com todos os lugares onde eu queria passar. Quanto tempo assim você levou para montar esses 180 dias? No papel, você diz? Foi rápido. Acho que em 3 semanas eu tinha o roteiro pronto. Porque eu já conhecia vários lugares. Essa foi a 10ª viagem que eu fiz para a Patagônia. Eu sou realmente um apaixonado e um estudioso da região. Então eu já conhecia vários pontos. O que eu queria era ligar todos eles numa única viagem que fosse realmente impactante e mágica. E tudo sozinho. Então eu sabia onde eu queria chegar. As dúvidas que eu tive no planejamento eram, eu cruzei a fronteira Chile e Argentina, onde está a Cordilheira dos Andes, 18 vezes na viagem. Em alguns desses pontos que eu cruzei a fronteira, eu carimbava o passaporte na saída, vamos dizer, da Argentina, e para eu carimbar a entrada no Chile demorava 2 dias, porque não tinha nada no caminho, não tinha nem estrada. Tinha rio, mas não tinha ponte. Eu atravessava com a bicicleta no ombro, na água. Tem alguma foto sobre isso? Aqui tem a bicicleta num barco. Isso aqui é o Pampa, né? O semiárido argentino, que é um deserto. E aqui em cima? Aqui em cima tem vários trechos onde eu tinha que pegar barco para cruzar o mar, uma enseada. Aqui está o seu carrinho, aqui está o meu trailerzinho. O trailerzinho. Eu acho que mais para frente ele vai aparecer melhor. Vamos ver aqui. Mas aí eu passava, às vezes demorava 2 dias para chegar no próximo ponto de fronteira. E o guarda da fronteira, quando me via, ficava abismado. De onde você veio? Nenhum turista vem aqui, só os fazendeiros que usam essa passagem. Não, agora você vai ter que almoçar comigo e contar essa história. Ah, é? Aí ele não carimbava o passaporte enquanto eu não almoçasse com ele. Aconteceu 3 vezes. Porque até ele queria companhia. Ele queria companhia, coitado, lá sozinho no meio do nada. Até ele queria companhia. Por Olha exemplo, cada paisagem linda. Essa ponte foi um dos trechos de passagem de fronteira, onde na pesquisa que eu fiz pela internet sobre o roteiro, ninguém sabia me dizer se essa ponte existia ou não. Eu só descobri lá. Quando eu cheguei e vi, eu falei, bom, tem ponte, porque se não tivesse eu não conseguia atravessar. Eu ia ter que voltar para onde eu vi. Que aqui um lado é... Um lado é Chile e o outro é Argentina. Mas é um rio caudaloso, rio desses de descer de bote, de corredeira. Olha! Esse não dava para atravessar com a bicicleta no ombro, não tinha jeito. E essa ponte dá para atravessar na boa? Dá. Essa ponte é a ponte de ovelhas. O fazendeiro é dono de uma fazenda de um lado e do outro. E ele passa o rebanho por essa ponte para mudar de pasto. Então não é uma ponte feita para turista ou para gente. É uma ponte para animal. Tá, e está Super dentro forte, de uma fazenda. Dentro de uma fazenda. A fazenda lá é latifúndio, né? Aquelas fazendas que você pedala dias e dias e não sai da cerca. E aqui em cima também, reserva... Isso foi um dos roteiros de trekking que eu fiz no começo da viagem. Então, assim, tinha muita neve. Foi até um dos momentos mais perigosos de toda a viagem, porque no topo dessa montanha, eu caí num buraco. Eu estava andando na neve, tinha um buraco escondido, eu não vi. E eu caí nesse buraco e fiquei atolado até o umbigo. Para sair de lá, eu precisei cavar e sair quase que nadando. Fiquei de pé, caí de novo em outro buraco. O perigo era que eu podia cair em cima de uma pedra pontuda e quebrar a perna. E não tem resgate aqui, né? Se acontece um acidente grave, ali eu fico. Então foi um momento tenso de caminhar em cima da neve e cair constantemente em umas pequenas gretas, que a gente chama que são esses buracos, mas no final deu tudo certo. E aqui está a primeira foto de pegada de onça. Ah, ó, será que consegue ver aqui? Ah, consegue sim, olha. No começo eu via só as pegadas. Aí lá pelo meio, do meio para o fim da viagem, eu fiz um acampamento, deve ter até uma foto. O carrinho que eu usei na viagem. O que é aqui, Isso aqui é uma ossada de guanaco. O guanaco é um tipo de lhama, um camelídeo, da família do camelo. Aí eu fiz uma brincadeira, coloquei minha bicicleta ao lado dele e fiz a foto.
Mas por aqui... então, aqui, ó. Isso aqui é um tanque no meio do semiárido que, no inverno, eles enchem de gelo e neve, fazem uma montanha, e quando vem o verão, aquilo derrete e vira água. E eles tiram essa água para alimentar o rebanho de gado, de ovelha. Então, é um jeito de guardar água num lugar que é muito seco. Só que eu passei no verão e estava sequinho. E aqui dentro tem um piso de cimento, retinho, bonitinho. Eu olhei e falei, perfeito para acampar. Né? Porque esse lugar venta muito, assim, muito de arrancar o sujeito de cima da bicicleta. Quando eu vi esse tanque, eu pensei, ótimo, eu monto a barraca lá dentro, se vier o vento forte, eu fico protegido, quentinho, não tem problema. E fiz isso, montei a barraca, estou dormindo. Meia-noite, 1h da manhã, a lua cheia, apareceu um holofote, eu acordei do nada e não entendi por que eu acordei, porque eu nunca acordo assim no meio da noite, cansado, depois de pedalar o dia inteiro. Acordei assim, mas não consigo dormir, por que será? Aí senti um arrepio forte na nuca, pensei, puxa, vou ficar resfriado, por isso que eu acordei. Senti outro arrepio forte, mas não tinha nenhum sintoma de doença. Falei, bom, estranho, né? De repente, eu escuto aquele barulho, sabe o barulho de gato, que faz... Mas imagina o gato ligado no trio elétrico. Então era bem alto. Era onça. Era onça. E eu, na hora, eu me liguei. Falei, nossa, por isso que eu acordei. Por isso que eu senti o arrepio. É meu instinto de sobrevivência que está me avisando que tem um predador aqui do meu lado. Estava a 1,5 m de mim. Tá. Aí eu estava deitado no chão da barraca, pensei, bom, o que eu faço? Saio para fazer uma foto? Não. Melhor não, né? Saio para fazer uma foto, é ótimo. Melhor não. Vou ficar quietinho aqui, porque eu acho que eu tô seguro. Para me pegar, a onça vai ter que pular a parede de ferro, aí, de ferro do tanque. E a hora que ela pular, eu vou sentir, vou escutar ela aterrissando do meu lado. Então, até a onça pular, não tem porque eu tenho medo, eu estou protegido. Aí fiquei quietinho, esperando a onça pular, a onça não pulou, eu dormi. Olha que tranquilidade, né? E na manhã seguinte, estava a pegada dela, rodeando o tanque inteiro. Então, esse foi o primeiro contato auditivo. Depois, no fim da viagem, eu montei acampamento num pasto, um gramado grandão, que tinha 3 cavalos. Dormi, aí de novo, meia-noite, sei lá, eu acordei porque os cavalos passaram em disparada do lado da barraca e o chão tremeu, parecia um terremoto. E eu fiquei com medo dos cavalos pisarem em mim, né? Eu tô lá, numa barraca verde, em cima da grama, e no medo eu saí do saco de dormir. Eles não iam desviar muito não, né? Eu fiquei com medo, tremeu o chão. Aí eu, assustado, saí do saco de dormir, abri a porta da barraca e botei o corpo para fora e vi os cavalos passando. E quando eu olhei para frente, assim, 10 metros, passou a onça na minha frente. Enorme, um macho adulto, assim, devia ter 80, 90 quilos, no mínimo. Passou assim, bem devagarzinho na minha frente. Ele que assustou os cavalos. Eu fiquei tão extasiado, tão, ao mesmo tempo, feliz e surpreso de ver aquele animal lindo na minha frente, que eu não fiz foto, não filmei, não fiz nada. Está registrado aqui, né? Está registrado aqui, só na cabeça que ficou. Guilherme, que conselho você dá para quem tem esse desejo de fazer uma viagem como essa, de pedalar, de viver um tempo como esse? Não 180 dias, né? Que é começar no período... Por que não 360? Mas para quem está começando, o que você diria para essa pessoa? Assim, primeiro eu acho que vale todo mundo se questionar se esse contato íntimo, muito próximo da natureza, vai fazer bem ou vai fazer mal. Né? Tá. Porque não existe remédio para todo mundo, não existe fórmula mágica para ninguém. Eu me sinto muito energizado, tenho contato comigo mesmo, em contato com a natureza. É tranquilo para você? Bom, depois da experiência que você contou que ela estava rodeando e você estava pensando se ia tirar foto ou não, para você é uma coisa tranquila. Sim, para outras pessoas pode não ser, pode ser desconfortável. Pânico, Claro, pode beirar o pânico. Então, primeiro é se questionar, será que o contato com a natureza vai me fazer bem ou não? Não vai acrescentar nada. E esse período de for sozinho, sim, de estar sozinho? Também, tem que se questionar. Tem gente que não dá conta de ficar sozinho. Tem gente que pira de não ter o barulho em volta de gente, de companhia, etc. Então, tudo isso tem que ser pesado. Para começar, e também não precisa ser bicicleta. De repente, o que atrai a pessoa é pescar, é simplesmente acampar ou surfar. Mas qualquer atividade de contato com a natureza. Começa de fim de semana.
Por isso que os meus primeiros 17 livros eram de dicas de como acampar, como viajar de bicicleta em 4 horas, como acampar uma noite. E aí vai progredindo até chegar aonde a pessoa quiser. Tem gente que faz isso, que eu fiz em 6 meses, em 6 anos. Tem gente fazendo viagens de 6 anos, ou mais até. Então, eu não me considero no topo da lista dos aventureiros. Muito pelo contrário, é uma coisa até bem comum, né? É que na nossa cultura no Brasil isso não é comum ainda. Na Europa, nos Estados Unidos, isso é bastante comum. As pessoas tiram férias e passam 1, 2 meses no meio do mato, sem falar com ninguém. Isso é até bastante corriqueiro. Mas acho que começa devagarzinho, começa de fim de semana e vê se gosta. E aí vai dando passo a passo e segue adiante. Faz algumas trilhas. Sim, faz trilhazinha de 1, 2 horas, aí vai aumentando, até chegar a hora de fazer uma viagem, de acampar. Ou não acampar, dorme em pousada, faz trilha e dorme em pousada. São tantas possibilidades. Eu acho que o segredo está em abrir a porta, né, do coração para essa proximidade da natureza. Porque nós somos parte da natureza, inegavelmente. Em contato com o puma, eu me senti me senti mais humano, mais gente, né? Em saber que ali tem um bicho muito mais forte que eu, mas que ao mesmo tempo eu, como ser humano, estou extinguindo aquele bicho, estou eliminando o habitat dele até ele desaparecer do planeta. Então, é uma troca de respeito, né? Eu respeitar o espaço dele e vi que ele me respeitou. Ele passou ali, nem ligou para mim, seguiu o caminho dele. Então, quem adquirir o livro vai encontrar experiências, dicas. E a história não só da minha viagem, mas a história também da Patagônia. Tá. Porque para escrever esse livro, eu fiz uma pesquisa literária, eu li mais de 60 outros livros de viajantes que passaram pela Patagônia desde o século XVI, 1540, 1560, até os dias de hoje. Então, eu vou contando a história da Patagônia no livro, conforme eu passo nos lugares, remetendo a viajantes que passaram séculos ou décadas antes de mim. Então, para quem gosta de ler, como eu, esse livro também é um roteiro de leitura, que vai ensinar como estudar a Patagônia, essa região do planeta. Podia ser a Amazônia, eu escolhi a Patagônia, mas é um roteiro de estudo também. E eu conto a minha experiência pessoal, externa e interna, a minha viagem geográfica, e conto as coisas que se passaram pela minha cabeça, né? As mudanças que foram acontecendo dentro de mim. Já está pensando na próxima? O tempo todo. É? O tempo todo. Tem um roteiro já assim? Não tem nada definido. Tem algumas ideias, alguns lugares que me interessam, mas eu não tenho nada definido. É porque agora eu ainda estou muito envolvido com esse projeto, né? Ele acabou de ficar pronto, eu passei 2 anos escrevendo, 6 meses pedalando, 2 anos escrevendo. E escrevendo 8, 10 horas por dia. Foi muito intenso. E agora ficou pronto. Então agora é a hora de eu acompanhar ele no mundo, né? Levar para algumas pessoas, como aqui, e apresentar, cuidar dele um pouquinho. E a hora que ele tiver grandinho o suficiente para andar sozinho, eu vou começar um outro projeto de uma outra viagem. Pode ser de bicicleta, pode não ser, mas sempre sem motor. Eu não faria nada usando algum tipo de motor. Tem que ser a força do meu corpo, caminhando, remando, pedalando. Olha aí, então, ó. Transpatagônia, Pumas não comem ciclista, de Guilherme Cavalari, aqui hoje, Cavalari, tá certo, Cavalari, né? certo. Cavalari, aqui no De Bem com a Vida hoje, esse grande lançamento em primeira mão para você, encontro em todas as livrarias? Encontra nas melhores livrarias e encontra no site calapalo, com k.com.br. É www.calapalo.com.br, é isso? Que é o site da minha editora. Então, quem adquire o livro de mim pode pedir para eu autografar e eu mando pelo correio. Mas está na Livraria Cultura, na Livraria Saraiva, está espalhado pelo Brasil todo. Então, tá bom. Se eu entro no site, também encontro os outros livros? Encontra todos os livros, encontra a nossa escola de aventura na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, que é um espaço onde eu dou aula de trekking, de mountain bike, de cicloturismo, de navegação, etc. E a gente tem um abrigo de montanha, que são quartos com beliches, onde as pessoas ficam hospedadas com a gente, se alimentam na nossa mesa, ouvem histórias, contam histórias. É uma coisa bem informal e simples e econômica. Então, ó, tá aí a dica. Entre no site também. Quero agradecer a sua presença aqui no De Bem com a Vida. Um papo muito bom. Olha, com certeza
ficou com vontade, eu fiquei com vontade de conhecer a Patagônia agora. Eu recomendo. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer vir conhecer vocês aqui. E olha, quando tiver mais novidades, traz para Pode nós contar aqui comigo. do De Bem com a Vida. Obrigada, Obrigado viu? eu. Uma dica super